E nos nossos dias, irmãos, não é diferente também. Compartilha do Evangelho com alguém. Hoje existe outras afirmações para contradizer o que é o verdadeiro Evangelho. Você vai ouvir pessoas, ao invés de falar do Evangelho, falando da sua experiência pessoal. Porque eu era assim, eu era assado, e agora eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Em vez de ele falar das obras de Cristo, ele fala das suas obras. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Uma blasfêmia. Às vezes eu vou conversar com as pessoas, e eu falo alguma coisa, e eu falo assim, então você está afirmando que Jesus mentiu? Então, Jesus, ele fala que ninguém pode ir a ele se o Pai não o trouxer. Então, quando Jesus faz essa afirmação, ele está mentindo? Ele é um mentiroso? Da pessoa muda de conversa. Mas ele continua blasfemando contra a palavra de Deus. Ao invés da pessoa falar do Evangelho, ele começa a impor regras a outra pessoa. Não, realmente, Cristo salva, mas se você não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer aquilo, não fizer aquele outro, não adianta nada. Então, ao invés da pessoa falar do Evangelho, da obra de Cristo, ele leva a pessoa a ter um determinado comportamento, fazendo aquela pessoa crer que se ela tiver um determinado tipo de comportamento, ela será salva. Daí ela vai ficar a vida inteira naquele comportamento e vai chegar bonitinha no inferno, porque ela jamais foi transformada. Ela jamais nasceu de novo. Outra forma de contradizer a palavra de Deus é dizer assim, olha, Jesus te ama. Jesus te ama. Como? Paulo inicia falando para aqueles homens que eles eram pecadores. E que Deus é um Deus de justiça. Antes de você dar um remédio para uma pessoa, antes de você oferecer um tratamento para uma pessoa, você precisa dizer de qual mal que ela sofre. A gente não oferece o tratamento de saúde para uma pessoa, para se tratar de uma enfermidade, sem antes falar que ela está com aquela enfermidade. E hoje, o evangelho que nós vemos é isso. Nós estamos oferecendo uma solução para as pessoas, sem apresentar para ela o problema primeiro. Contradizendo a palavra de Deus. Dizer à pessoa que Deus tem um plano para a vida dela. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. É contradizer a palavra de Deus. É lógico que, de uma certa forma, Deus tem um plano para a vida de todos os homens. Deus tem um plano. Mas não desse ponto de vista que as pessoas propagam, né? Olha, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quem disse? Nós pregamos sobre a queda do homem, sobre o pecado, com a esperança de que o Espírito Santo trabalhe no coração daquela pessoa, e aquela pessoa seja levada ao desespero, e ela olhe para Cristo e se refugie em Cristo. Dizer à pessoa que ela precisa crer em Deus. Nós vamos ver nesse capítulo aqui que isso não basta. Nós podemos levar a pessoa a crer em Deus e mesmo assim ela caminhar para o inferno. E convidar a pessoa a aceitar a Jesus e repetir uma oração. Depois essa pessoa vai ficar a vida inteira dizendo que ela é salva porque ela aceitou Jesus. E em um determinado dia ela repetiu uma oração. Uma coisa que não tem base bíblica nenhuma. E se não foi oferecido como evangelho em nenhuma parte das Escrituras. Jesus nunca pediu para ele ser aceito. Os apóstolos nunca pregaram o evangelho e no final pedindo para que as pessoas aceitassem a Jesus. A palavra do evangelho é assim, se humilhe, se arrependa, e quem sabe Deus tenha misericórdia de você e Ele o aceite. Essa é a palavra de Deus. A nossa chamada para as pessoas não é para elas aceitarem Jesus. Nossa palavra
é para que as pessoas se arrependam dos seus pecados e se refugiem em Cristo. E creiam em Cristo.